Paz do Senhor para os irmãos. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tiago, que é o tema que vocês escolheram para essa festividade. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, irmãos? Podemos já tomar assento? Muito feliz de estar aqui com vocês. Quando o Aldo me fez o convite, né? Muito obrigado, Aldo, pelo convite, né? Me senti muito honrado de poder estar aqui com essa mocidade linda, para a gente adorar ao nosso Deus. Tenho certeza que Deus já tem feito coisas maravilhosas e vai continuar fazendo. Você crê assim? E quando eu vi o tema que o Aldo me falou, eu vi nos cartazes, vocês falando sobre efetuar, não é? Vocês fizeram um banner bem bonito, falando efetuar. E colocou esse versículo como tema, que vai falar sobre obras e fé. E a gente vai aprender um pouco juntos aqui acerca do que está se falando nessa passagem. E eu confesso para vocês que essa passagem aqui, que vocês escolheram como tema, ela vai confrontar a gente um pouquinho nessa noite. Mas eu quero dizer para você que isso é bom, porque vai confrontar para melhorar. Você crê nisso? Agora imagina, todo culto você vem, a palavra de Deus te confronta e você sai um pouquinho melhor. Aí terça-feira você retorna, a palavra de Deus te confronta, você sai um pouquinho melhor. E domingo, e sábado, e culto após culto. E assim nós vamos crescendo na graça do nosso Deus. Porque o que muda você e o que muda eu é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai lá dentro onde precisa. Deus, ele conhece o Maico. Ele conhece o Maico melhor que o Maico. Ele sabe o que eu preciso melhorar. Aquilo que eu tenho que mudar na minha vida. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vai lá no profundo, onde o Maico precisa ser mudado. E assim não é só com o Maico, mas é com todos nós que estamos aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela vai ir aonde precisa em você nessa noite e vai trazer a transformação necessária para nos tornarmos crentes melhores. Você crê nisso? Então vamos junto. E essa passagem, a gente tem que entender que Tiago, quando escreve essa carta, ela tem um destinatário. Quando Tiago está escrevendo, ele vai ter um destino essa carta. A carta de Tiago, ela é para os crentes judeus. Logo no primeiro versículo, você vai ver ele já falando o destinatário para qual ele estava escrevendo a carta. E quando ele escreve a carta para os judeus cristãos, ele vai escrever a carta para resolver alguns problemas, para orientar esses cristãos em algumas áreas da sua vida. E como que nós aplicamos para a nossa vida? Nós vamos pegar os ensinamentos de Tiago para os irmãos judeus cristãos e nós vamos aplicar na nossa vida. Mas é necessário nós sabermos para quem ele está escrevendo, para a gente entender por que ele escreveu isso, por que ele falou isso, o que ele está querendo dizer. E quando nós pegamos
esse versículo 26, nós temos que voltar um pouquinho na Bíblia. Vá comigo aí, por favor, no versículo 14. Porque ele vai começar a explicar, em 3 versículos, ele vai explicar o que ele quer ensinar para esses irmãos. Tiago 2, 14. E ele começa já dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Ele faz uma pergunta. Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha só o que Tiago começa falando com aqueles judeus cristãos. Ele vai dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser, se alguém proclamar, se alguém falar que tem fé. Porque o que acontecia? Muitas pessoas se declaravam, falavam que criam em Jesus, que tinham fé, acreditavam, só que não mudavam a vida, não transformava a vida. Achava que a simples declaração de que cria, de que tinha fé em Jesus, já era suficiente. E ali ele vai de confronto a essas pessoas. Por quê? Tiago estava mostrando para eles que você não pode viver um evangelho só de falar. Você tem que viver um evangelho nas suas atitudes. Porque eu posso muito bem, meus irmãos, eu falar que aceitei Jesus. Não posso? Eu não posso, num apelo, levantar as mãos, vir na frente num culto, falar: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Estou declarando, estou falando, mas eu viver a minha vida da mesma forma. As minhas obras serem as mesmas. E aí Tiago, quando observa isso no meio daqueles irmãos, Tiago vai falar: opa, é necessário eu orientar eles acerca disso. E aí ele começa fazendo essas perguntas que nós acabamos de ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Somente ele declarar, somente ele falar, ou ele acreditar e não mudar a sua vida, por isso que eu estou falando de mudança. Se ele não se transformar pelo poder da palavra e do Espírito Santo, o que adianta somente ele declarar? A vida cristã, ela traz uma transformação. E a transformação, ela vai confrontar com a gente. Não tem como não confrontar. Porque o Maico, ele vem cheio de mazelas. O Maico, ele vem cheio de problemas. O Maico, ele vem cheio de manias. O Maico vem cheio de defeitos que precisam ser consertados. E aí precisamos, dia após dia, deixar o Senhor transformar as nossas vidas. Quando ocorre a transformação na vida do Maico, as atitudes, as obras do Maico, elas vão mudar. Maico, mas eu tenho 40 anos de crente. Ah, mas eu vou na igreja, faço isso, faço aquilo. Ei, se nesses 40 anos você comete os mesmos erros, os mesmos defeitos de quando você aceitou Jesus lá atrás, alguma coisa você está escondendo e não está dando a liberdade ao Espírito Santo de trazer a transformação na sua vida. E é isso que o Senhor quer nessa noite de cada um de nós. Dê a liberdade para o Espírito Santo tratar a sua vida nessa noite. Não endureça o seu coração, mas esteja aí sentado
e que eu esteja aqui também conversando, falando com os irmãos, com meu coração aberto e falando: Senhor, me limpa, me transforma, me faça um homem, um cristão, um servo melhor para ti. Porque aí as nossas obras serão mudadas. Não podemos viver um evangelho de fala, mas um evangelho de vida com Deus. Amém? Vamos seguir. E aí ele vai dizer no versículo 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Olha só como é que ele vai sem pena. Quando você olha Tiago, e você pega as cartas de Paulo, dá para perceber nitidamente, quando você estuda, que Tiago, ele na escrita dele, ele é mais direto. Ele vai bem direto mesmo ao assunto que tinha que ser tratado. E aqui ele não faz muita volta não, ele vai. E aí ele diz: olha só, o que adianta? Se algum irmão necessitado chega para você pedindo ajuda, e aí você fala: vá em paz, aquentai-vos, vai na paz, o Senhor vai levantar alguém para abençoar a sua vida. E a pessoa vai embora, e você só declarou suas palavras. Cadê as obras? Cadê a atitude? Aí ele faz essa indagação: ei, de que adiantou isso? Se você somente declarou e não efetuou. Ele vai exclamar, ele vai dizer: o que adianta? Imagine só, é uma situação que, quando eu li o texto, analisei o texto, eu fiquei pensando: a gente faz isso, gente. A gente faz isso no nosso dia a dia. Sem perceber, a gente faz muito isso. Chega alguém necessitado, fala: irmão Maico, olha só, estou precisando disso, aquilo, estou na luta, estou na prova. Aí você vai, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. E às vezes a gente fica ainda falando que o Senhor levante um crente lá na frente para abençoar a vida dele. Ei, o que sou eu? Eu não sou o crente que tem que abençoar a vida dele, não. Eu não sou aquele que tem que tomar uma atitude. Eu não sou aquele que Deus quer usar para abençoar a vida do próximo. Por que a gente acha que só o outro que tem que abençoar? Não, não, não. Aqui é para cada um aplicar a palavra de Deus para você. E quantas das vezes está surgindo oportunidades? O Senhor tem colocado situações na nossa vida que a gente pode abençoar, mas nós simplesmente declaramos, simplesmente falamos, e as obras, e o efetuar, e o agir. É isso que ele está indagando. Que nós temos que ser uma igreja que age, uma igreja que pratica, uma igreja que tenha obras de amor. Amém, irmãos? Fica todo mundo assim, né? Nossa, obras de amor. Pegou meio pesado, né? Aí, versículo 17. Olha o que o Tiago vai falar. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Entenda aqui o contexto. Volta para mim rapidinho que a gente já vai voltar para o texto. Tiago, ele está falando para os irmãos. E não achem que Tiago, aqui ele já passou o recado. Nesses 4 versículos, Tiago já passou o recado. O que ele tinha que aperfeiçoar e orientar os irmãos.
Só que você vai ver que Tiago, ele não vai falar e as pessoas vão ouvir e pronto, acabou. Não, ele tem que retificar. Ele tem que buscar base. E nós vamos ver nos próximos versículos, até o 25, Tiago retificando isso, enfatizando, mostrando as provas de que realmente a gente não tem que viver uma vida sem obras, que a obra, ela é importante na nossa vida. Aí, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o versículo 18. Ele é pesado. Olha o que ele vai escrever. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. E aí ele diz, também os demônios o creem e estremecem. O que ele está dizendo aqui, Tiago? E olha como é que ele vai forte. Como é que ele confronta mesmo aqueles crentes ali. Ele vai dizer, porque o judeu, o que ele vai proferir o judeu? Que há só um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, vocês dizem e professam a fé e acham que isso é suficiente. Aí vocês dizem isso, falando que creem num Deus, em um só Deus. Aí ele vira assim, mas até os demônios, eles também creem. E eles também estremecem. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E até o inimigo sabe disso. Até Satanás sabe disso. Você sabia que ele sabe? Ele sabe o Deus Todo-Poderoso que nós adoramos. Ele crê, ele conhece e ele sabe que o final dele não vai ser legal. Aí Tiago virou e falou, estão se orgulhando? Porque vocês professam que há só um Deus? Porque vocês acreditam que há só um Deus? Ei, até os demônios creem e estremecem ao Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua. É muito forte essas palavras. Versículo 20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E aí, olha a sabedoria dele. Ele vai buscar exemplos e citar passagens para confirmar e dar a credibilidade que ele precisava nesse ensinamento para aqueles cristãos. Aí ele vai no versículo 21. Porventura, olha a passagem que ele vai buscar. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 23, cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha a passagem que ele vai buscar. Ele vai buscar Gênesis 22. Abre aí comigo, Gênesis 22. O que está acontecendo em Gênesis 22? A passagem que a gente aprende desde EBD das criancinhas. Deus vai chegar para Abraão e vai falar para ele levar o seu filho Isaque e oferecer ele em sacrifício. Abraão, mesmo sabendo que Isaque era o filho da promessa, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer. E Abraão pega seu filho e vai. Vamos lá, Gênesis 22. Versículo 9.
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. O que Deus está falando aqui com Abraão? Deus está falando, Abraão, através da sua atitude, através da sua obediência, através do seu efetuar, você, através disso, Deus falou com Abraão, através dessa atitude, dessa sua obra, através disso, olha o que Deus vai dizer. E ele disse, então disse, não estenda a tua mão, portanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Aí versículo 17, olha só o que Deus vai fazer. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, a obra dele foi uma obra de obediência ao Senhor. Ele teve a atitude, ele não só declarou, porque ele é um dos pais da fé, porque ele não só declarou, mas ele usou a fé, olha que Tiago está falando lá, a fé e a obra, uma ajuda a outra, para haver um crescimento. A fé, o crer e a obra andam juntos, um não elimina o outro. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Porque muitas das vezes a gente quer eliminar um da jogada. Por muitas das atitudes, a gente quer somente crer, somente falar, mas não quer executar. As obras, elas fazem parte. As obras, elas estão juntas. Mas aí, a gente entra em algo importante. Que muita gente faz uma confusão. Porque Paulo, quando vai falar em suas cartas, ele vai dizer acerca das obras. E a Bíblia ela é muito clara que nós não somos salvos pelas obras. Amém? Todos sabem disso, que a Bíblia diz. As obras, elas não nos salvam. A gente não é salvo por aquilo que a gente faz. Então, Tiago, ele está falando de quais obras? A gente tem que entender quais obras são essas que está se falando no texto. Porque se a gente não souber de quais obras Tiago está falando, como é que a gente vai aplicar o texto para a nossa vida? Abre sua Bíblia, Gálatas. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Vocês já vão entender aonde eu estou querendo chegar. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por
estão comigo aí? Que opera por... Vou repetir. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Eu falei já aqui, para quem está atento, que as obras são obras de amor. As obras que Tiago está falando não são rituais, não. As obras que Tiago está falando não é sobre guardar o sábado, não. As obras que Tiago está falando não é sobre ser circuncidado ou não. Não é isso que ele está falando, não. As obras que Tiago está falando não são obras litúrgicas. Não, não é nada disso que Tiago está falando, não. Essas são obras da lei. Tiago aqui está falando obras de amor. Aí tem uma passagem que Jesus esclareceu isso muito para a gente. Aí agora vai com a sua Bíblia, Lucas 10. Olha como que Jesus deixou isso tão claro para a gente. Lucas 10. Versículo 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. E eis que se levantou, passagem conhecidíssima, tá, gente? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, está perguntando a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei. Como leis? E respondendo ele disse, amarás, está falando de amor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28, e disse-lhes, respondeste bem, faze isso e olha só, o versículo fala que se levantou um certo doutor da lei, e ele era esperto, desculpa a expressão, ele não era bobo não, ele era muito esperto, e aí ele vai perguntar para Jesus, ei Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Está falando de salvação, vida eterna, salvação, amém? Aí Jesus responde, o que está escrito na lei, meu filho? Você não é um doutor da lei? Então fala para mim. Aí ele responde, muito sabiamente, ele vai falar assim, amarás ao Senhor teu Deus, atitudes de amor para com... Atitudes, vou repetir, porque eu vou ficar aqui alguns minutos falando, você precisa gravar alguns trechos, eu sei que passa muita coisa, já percebido. Atitudes, obras de amor para com Deus, porque a gente tem que amar o nosso Deus, acima de todas as coisas, é o primeiro grande mandamento, não é isso? Sabe quando vem a tentação na sua vida, jovem? Quando vem a bandeja do inimigo na sua frente, e ele prepara uma bandeja bonita, porque ele conhece você, ele me conhece. Todos nós temos pontos fracos na nossa vida, e Satanás conhece, ele sabe o seu ponto fraco de cada um. Aí pode alguém levantar, eu não tenho, tem sim, e o inimigo ele está ao derredor, ó, te olhando, te analisando, ele é astuto. Aí ele vai vir com a bandeja para todos nós, 100% do auditório aqui. Não é só para os jovens, não, essa bandeja é para todo mundo. Ele vai lá com aquela bandeja bonita, camufla, não é? Igual aqui, Peniel fez um teatro aqui. A menina estava ali, a Viviane estava ali. Aí vem o inimigo,
com as coisas bonitas da carne, as coisas atraentes. Aí ele vem, coloca aquela bandeja na sua frente, a sua carne vai gritar, o desejo vai vir, mas aí não é hora de você só falar, eu creio em Deus, e continuo praticando as coisas erradas. Não, 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 não. É hora de ter atitudes. Sabe o que é atitude? Quando o inimigo colocar a bandeja na sua frente, seja qual for a área, a sua carne vai gritar, você vai ter vontade de fazer, você vai desejar o pecado, vai, mas você vai ter uma atitude de amor para com Deus, e você vai dizer, eu não vou me contaminar, eu vou me separar. Por quê? Porque eu amo Deus acima de tudo. Atitudes, atitude, obras de amor para com Deus em primeiro. Sempre quando o inimigo vir, sempre quando o inimigo quiser te derrubar, sempre quando o inimigo vier com a bandeja, ei, lembra-se, você tem um Deus que te ama demais. A gente já ouviu aqui hoje esse testemunho lindo. Você tem um Deus que não desiste de você. Você tem um Deus que amou de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o inimigo vir, lembra-se que você tem um Deus acima de tudo. E tenha atitude de amor para com Deus. Amém? Mas olha só, vamos voltar lá no texto em Lucas. A gente está lá em Lucas. Lucas 10, 28. E disse-lhe Jesus, né? Respondeste bem, faz isso e viverás. Aí o 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí vem Jesus esclarecendo tudo para nós. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Olha a situação que aquele homem estava. Ele estava muito mal. Ele não estava bem, ele estava mal. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho. Olha quem Jesus vai usar de exemplo. Descia pelo mesmo caminho, certo? Certo o quê, gente? Está ali, ó. Descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote. Sacerdote fazia o quê? Trabalho no templo do Senhor. Não era isso? O ofício do sacerdote? Ele tinha que cumprir as tarefas, as obras e os rituais no templo. Vendo, passou de longe, de largo. Vai para o próximo, irmão. Vamos lá junto aqui. De igual modo também passou um levita, era da tribo de... Eles tinham um trabalho? Aonde? Chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Aí vamos continuar, vamos lá. Olha Jesus ensinando para a gente, coisa linda. Mas certo samaritano, os judeus gostavam dos samaritanos? Eles eram amigões? Não, né? Não era não. Mas veio um samaritano, está ali, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de quê? Compaixão. Olha que coisa linda. Continua. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem. O que ele fez com aquele homem? O que ele fez? Continua, por favor.
E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, aí Jesus pergunta, depois dessa passagem, Jesus vira para aquele homem e fala assim: qual destes, pois, 3, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí vai. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Agora volta para cá, vamos lá, voltar nas obras. Eu estava falando das obras, não é isso que eu estava falando? Quais obras Tiago está falando lá, gente? Tiago, em Gálatas a gente leu que são obras de amor, de caridade. Vocês repetiram aqui, eu perguntei, obras de quê? Obras de amor. E aqui Jesus está exemplificando. Aquele sacerdote, ele estava pelo caminho e ele estava fazendo uma obra, um ritual, um cotidiano, as regras, aquilo que ele tinha que cumprir. Só que aí ele estava focado naquela obra lá e esqueceu da principal obra, que é a obra de amor ao próximo. E aí está o sacerdote indo. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que fazer aquilo outro. Está ali, ó, pedindo socorro, quase morto, na beira da estrada. Mas aí está lá, eu estou fazendo a obra aqui, ó. Estou fazendo a obra aqui. E esqueceu da principal obra, que é a obra que Tiago está falando, obra de amor. Aí Jesus pega outro, pega o levita, igualzinho, vai o levita também. Está com foco, estou fazendo a obra, estou aqui, ó, tem lá, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo outro. Aí esquece do principal, que é o amor ao próximo. Mas aí vem um. Ah, meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Às vezes a gente olha assim, a gente fala, o irmão aqui, desculpa te usar de exemplo, que seu testemunho foi muito forte, foi uma bênção para a gente nessa noite, para a minha vida, eu estou saindo daqui edificado. Mas aí ele falou aqui uma palavra forte. Ele falou, eu era Vocês estão até com medo de repetir. Você não falou aqui? Eu era cracudo, não foi isso que você falou? Aí Deus pegou ele. Deus mudou a vida dele. E Deus está usando ele. Deus usa quem Ele quer. É que às vezes a gente quer colocar Deus, usar de Deus na nossa caixinha, né? Deus só usa aquele que fez teologia, aquele que estudou muito, aquele que está em outro patamar da classe social. Ei, Deus não age assim não. Aqui é todo mundo igual. Aleluia! Honras e glórias ao nosso Deus. Porque aqui Deus olha e fala, são todos servos meus que eu usei da minha misericórdia e mudei a vida deles. E eles estão aqui todo mundo igual, para me adorar, para louvar o meu nome. Aleluia! Aí Deus pegou o samaritano, que não era bem visto pelos judeus. E ele ali teve uma obra de amor para com o próximo. É isso que Tiago está falando. É dessa obra que Tiago está falando. É dessa obra que quando a gente aceita Jesus de verdade, quando a gente professa uma fé genuína, as nossas obras têm que ser obras de amor. Uma completa a outra. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Uma completa a outra. Agora eu vou trazer uns exemplos. Vamos lá para Tiago de novo. Vocês já entenderam aqui, né? Agora volta lá em Tiago. Porque a hora voa, gente. O relógio não para. Vai lá em Tiago. Tiago 2, 26. Que é o tema que vocês escolheram. Vocês que escolheram esse tema. Aí diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto,
Um corpo sem o espírito está morto. E o morto faz o quê? O morto faz o quê, gente? Cheguei e falei, ué. Vocês ficaram pensando. O morto não faz nada, gente. Morto respira. Morto anda. Você vê um andando, sai correndo, né? O morto tem calor. Você toca nele, ele está o quê? Gelado, frio. Não faz nada. Nada. Aí, Tiago está comparando. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Mas que obras são essas? Obras de amor. Vamos pegar exemplo? Eu vou pegar exemplo no coletivo da nossa igreja. Mas por que você vai falar da nossa igreja? Porque é a minha igreja, ué. Eu tenho que falar da minha igreja. Não é? Sabe o que é obra de amor? É quando alguém fica cometido de uma enfermidade e precisa de ajuda. E precisa tratar dessa ajuda. E aí quando chega para o pastor da nossa igreja, aí o pastor ora. O pastor tem fé. O pastor crê. A fé está agindo. Amém? Mas não fica só na fé. Aí ele vira e fala assim, eu vou pegar um carro. Esse carro vai pegar você aqui. Olha só a obra aí. Olha só, você está enxergando? A obra de amor. Aí ele fala, eu vou pegar um carro. Para você não precisar enfrentar esse trânsito para se tratar lá embaixo. Eu vou pegar um carro, vou te colocar dentro desse carro e vou te levar. Sempre que você precisar, a igreja vai ter um carro disponível aqui para te levar até lá. E esse carro vai vir, vai te trazer de novo. Sabe o que é isso? É para você se orgulhar. É para eu me orgulhar que a nossa igreja não está só vivendo o evangelho de professar a fé, mas é fé junto com obras. Quer ver outro exemplo? Casa de Dorcas. Todo mundo passa dificuldade na vida. Vai dizer aqui que você nunca passou uma dificuldade financeira na vida? Se não passou, amém. E peça a Deus para nunca passar. Mas de repente, a situação aperta na sua vida. E aí você se vê em situação que você precisa de ajuda. Aí você vai até a direção da igreja. Aí você fala, estou precisando de ajuda. Aí ora. Deus vai abrir a porta. Olha a fé aí. Vocês estão entendendo, gente? Já vai chegar até nós. Eu estou pegando o coletivo primeiro. Estou pegando a igreja, que é a nossa igreja. Aí fala assim, vou orar. Deus vai abrir as portas de emprego. Em nome de Jesus, a fé está atuando. Amém? Está declarando, está orando, está crendo que Deus vai fazer a obra. Mas aí pega e fala assim, mas olha só, eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te abençoar. Está aqui, eu vou te cadastrar. E você vai vir aqui, tem um lugar todo preparado para você fazer a sua compra, para você abençoar os seus filhos, e não vai faltar isso na sua casa. Fé junto com obras, é para você se orgulhar e você dar glórias a Deus por isso. Quer ver mais? Tem mais? Tem. Mas eu não enxergava isso, mas é necessário enxergar. Aí vai lá para a África, vai lá, aí vai lá, miséria. Quantos relatos já vimos? Quantos vídeos nós já vimos? Pessoa morrendo de fome, pessoa que não tem o que comer. Aí vai, nós vamos orar pela África. Nós vamos levantar um clamor pela África. Olha a fé sendo atuada aí. Olha agindo aí a fé. Nós vamos orar. Deus vai abençoar. Deus vai mudar a história daquele povo. Deus vai guardar. A fé está sendo atuante. Mas aí não tem só fé não. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer cofrinho, nós vamos levantar essa igreja aqui, todo mundo vai dar R$1 lá no seu cofrinho, vai trazer o cofrinho, quem puder abençoar, abençoa, e nós vamos criar um projeto lá, e nós vamos sustentar crianças lá, para a honra e glória do nosso Deus. Fé junto com atitudes. É disso que Tiago está falando, gente. Fé e atitude, obras, aí ocorre
o efetuar de Deus. Agora, eu trouxe no coletivo, a igreja, que a gente faz parte. Quando você está abençoando lá missões, você está fazendo parte disso. Quando você está abençoando a casa de Dorcas, você está fazendo parte disso. Nós estamos fazendo parte disso. E nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos render glórias ao nosso Deus e falar com orgulho: eu faço parte disso, porque eu estou cumprindo o que a Bíblia manda eu fazer. Obras de amor. Agora vamos trazer para o individual, que você também tem que fazer as obras de amor, não só no coletivo, como igreja, mas no individual também. E quantas das vezes, vou puxar para o jovem, você jovem, na sua faculdade, na sua escola, você passa todo dia, você vê aquela pessoa triste no canto, você vê aquela pessoa cabisbaixa no canto, você vê aquele outro jovem triste, moribundo no canto, você só de olhar as expressões, você está vendo que aquela pessoa está precisando de ajuda, está gritando por ajuda, deprimida, triste, amargurada. E aí, juventude abençoada, não é só para você orar e crer por aquela vida, não, não, não. A gente está aprendendo na palavra de Deus que tem que ter o efetuar, tem que ter obras de amor. É para você sentar do lado, é para você falar com ele, é para você dar um aperto de mão, é para você dar um sorriso, é para você dar um abraço se a pessoa der abertura, é para você falar de Jesus para ela. Isso são obras de amor, aleluia! Quantas pessoas pedindo socorro, e sabe o que nós fazemos? Estamos ocupados com as obras da lei e esquecemos das obras de amor. Ei, o Senhor está falando no meu coração, no seu coração nessa noite. Abra os seus olhos para as obras de amor. Tem gente gritando, pedindo socorro. Não sei se eu já contei. Já contei, vou contar de novo. Eu no Catarcione, congregação do Catarcione, jovem na igreja, todo culto, tocava minha guitarrinha lá no Catarcione. Aí tinha um bar do Jacaré, lá no Catarcione. Lembrou, né, Eve? Que a Eve morava no Catarcione também. Bar do Jacaré. Todo dia eu passava. Aí tinha um homem que domingo de manhã, quando eu estava indo para a EBD, ele já estava bebendo na porta do bar. Já estava bêbado. Domingo de manhã. E eu passava, olha só. Olha o crente. Aí eu passava, olhava e falava assim: esse aí, ó, Deus pode até salvar. Mas eu passava. E ia embora. No outro domingo, mesma coisa. No outro domingo, mesma coisa. Eu estava ali, ó. Estava indo na igreja, estava. Eu era crente? Era. Tinha minha função na igreja? Tinha. Cumpria minha função? Cumpria. Mas e a obra de amor? Estava ali na minha cara. Estava ali do meu lado. E ele era conhecido do meu pai. Eu tinha como chegar a ele. Eu tinha como falar alguma coisa para ele. Eu tinha liberdade de chegar até ele. Mas eu não cheguei. Mas o nosso Deus, eu não falei que ele usa quem ele quer. Eu não falei isso aqui nessa noite. É só se colocar na posição que Deus usa. Um outro crente, com obras de amor gritando dentro do coração dele, sabe o que ele fez? Passou por aquele homem, pregou a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Hoje esse homem é pastor de uma igreja. Há anos já, ele faz um trabalho lindo para o Senhor Jesus, porque alguém executou o efetuar de Deus na vida dele. É isso que o Senhor quer de você, é isso que o Senhor quer do Maico. Não é viver um evangelho
evangelho engessado, só de falar, um evangelho de atitudes. E aí, vou direcionar para os jovens. Jovens, muitas pessoas às vezes criticam a geração de agora. Já reparou isso? Oh, aí. Muitos criticam essa geração de agora. Mas eu olho para vocês, quantas atitudes de amor vocês já tomaram? Quando vocês pegaram aqueles copinhos e vocês foram entregar na rua, copinho d'água. Vocês lembram disso? Atitudes de amor. Quando vocês se juntaram para ir lá no Raul Sertã tirar sangue para pessoas necessitadas, sabe o que vocês estavam fazendo, juventude abençoada de Deus? Atitudes de amor. Sabe quando vocês vão para a rua de madrugada, oferece uma quentinha para o morador de rua, mata a fome dele e fala de Jesus? Sabe o que você está tendo ali? Atitudes de amor. Sabe quando você vai para um asilo, você senta com um senhor de idade e começa a falar com ele, conversar com ele, que ele está precisando conversar, às vezes está lá abandonado, ele precisa só de algumas palavras de um jovem. Sabe o que você está fazendo com isso? Atitudes de amor. Sabe quando você vai no hospital visitar as pessoas necessitadas? Atitudes de amor. Está entendendo o que o Senhor está falando? E aí eu tenho algo para dizer para você que eu já vou encerrar. Que o tempo já está esgotando. É só o início. Eu vou repetir para você entender isso. Vocês estão fazendo. Vocês são uma bênção. Mereci um glória, né? Você não puxou um glória aí agora. Na hora de reclamar, reclamou, mas na hora do glória não puxou. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção, juventude. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus aqui tremendamente. Mas eu quero dizer para vocês, é só o início. Você não imagina o que Deus tem para fazer ainda no meio dessa mocidade da Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo. Deus vai fazer coisas tremendas, já tem feito, mas vai fazer muito mais. Você crê nisso? Tem que ter fé. O início é a fé. Tem fé? Você crê nisso? O que a gente cantou lá no retiro? Vocês cantaram aqui ontem. A gente não cantou aquela música do inferno que não parou a igreja? Que o Coliseu não parou a igreja? Vocês não louvaram isso aqui ontem à noite? O inferno, ele não vai prevalecer contra a igreja. Entende esse versículo? As portas do inferno. É isso? Repete comigo. As portas. Vamos lá, juventude, vamos lá, forte, sem estar acanhado. As portas. Quem está indo para a batalha? É quem? A igreja. Quem que está às portas do inferno? A igreja. Ei, você tem que levantar, você tem que efetuar, você tem que ter atitude, você tem que ter obra. Ei, tem aquele aprisionado pelas drogas, tem aquele aprisionado pela bebida, tem aquele aprisionado pela prostituição, tem aquele se afundando na depressão. O Senhor vai levantar vocês em nome de Jesus. Vocês vão lá e as algemas que estão acorrentando essas pessoas não prevalecerão, porque a nossa igreja em nome de Jesus, essa mocidade em nome de Jesus, tem fé e tem obras de amor.